Meu nome é Isabela e eu sou a pesquisadora responsável por este projeto. Tenho 22 anos, estudo Engenharia Química na Universidade de Brasília e me interessei por dinâmica dos fluidos ao longo da faculdade, o que me levou a fazer iniciação científica no assunto. Atualmente, o mundo busca por inovação, e a dinâmica envolvida no nado dos peixes é um assunto de grande interesse da comunidade científica, em diversos sentidos. Algumas pesquisas já foram realizadas com o objetivo de investigar a correlação entre o movimento aquático e estruturas próximas, bem como a possibilidade de impacto de peixes com pás de turbinas. Todo esse interesse se dá pensando que, com a evolução e a seleção natural, os peixes desenvolveram a capacidade de se movimentarem de forma rápida e se adaptando para gastarem o mínimo de sua energia, por serem animais que vivem em ambientes de alta atividade, como rios. Outro comportamento descoberto em peixes, que está presente principalmente nas espécies de salmão e truta, é o se deslocarem atrás de obstáculos de forma a otimizarem o gasto de energia, em função de esteira de von Karman, de padrões de escoamento. Esse estudo consistiu em experimentos realizados em um aquário com sistema de bombas controlado para gerar um escoamento turbulento. Para capturar imagens do escoamento, foi usado um sistema de câmera, laser e espelhos acoplado ao aquário, que tinha um compartimento interno vazado, onde tentamos enxergar o escoamento. Inicialmente, a taxa de aquisição era de 120 fotos por segundo, que depois foi aumentada para 200 fotos por segundo. É importante ressaltar que em todos os experimentos o aquário estava completamente cheio para evitar reflexões na água. No contexto do escoamento com cilindro, foi posicionado um cilindro dentro do compartimento vazado do aquário para simular a condição. A técnica de análise do escoamento usada foi a velocimetria por imagem de partículas, que utiliza partículas reflexivas, neste caso de dolomita, para medir a velocidade do fluxo. As imagens foram processadas com uma ferramenta adicional ao MATLAB chamada PIV-Lab. A partir daí, os 3 contextos e diferentes padrões de escoamento foram estudados e dados como velocidade média e número de Reynolds foram calculados com base nessas imagens. A última etapa envolveu a criação de um protótipo de peixe, começando com o modelo 3D e molde de silicone. Foram realizados testes para determinar a composição ideal do silicone, o tamanho do peixe e prototipar uma bexiga natatória que simulasse ao máximo o nado de um peixe real. Por meio de modelagem 3D, testes e aprimoramentos, foi então possível criar um peixe artificial capaz de reproduzir de maneira próxima o movimento fluido e natural de peixes reais. Para os modelos, primeiramente foi feito um molde pequeno, que não obteve o resultado esperado por conta de seu tamanho. A partir daí, foi criado um molde maior que, quando totalmente cheio, ficou pesado demais para simular o nado. Com isso, foi possível perceber a importância de tentar reproduzir a bexiga natatória para que o modelo não afundasse novamente. Foram feitos 2 modelos testes nos moldes de maiores dimensões, um em que o órgão foi simulado por uma parte plástica e o outro em que o silicone foi moldado de forma a formar uma bolsa de ar dentro do modelo de peixe. O último foi o que teve melhor reprodução do nado real. Agora, analisando os diferentes contextos de escoamento, tem-se primeiramente o escoamento livre, onde foi calculada a velocidade média e, com isso, o número de Reynolds na casa de 10.000. Já para o escoamento com cilindro, é possível observar a formação de vórtices a partir do campo de velocidade. São formados vórtices ao longo da direção do escoamento alternadamente à direita e à esquerda da seção transversal, lembrando que a direção do fluxo de água é de cima para baixo. Além do campo de velocidade, também é possível observar que o comportamento do fluxo é o esperado para o número de Reynolds calculado. Com o resultado de velocidade média, calculado anteriormente, também foi possível calcular a frequência de emissão de vórtices teórica igual a 5,55 Hz e o período de 0,18 segundos, considerando um número de Strouhal de 0,2, que é o valor fixo de Strouhal para uma ampla faixa de Reynolds na presença de um cilindro. Esse parâmetro é um parâmetro que nos fornece a frequência de desprendimento de vórtices. Com os dados da série de velocidade ao longo do tempo, plota-se um gráfico, o sinal de velocidade. Então, foram isolados os segundos de 3 a 4 que obtiveram maior clareza nos resultados. E a partir dessa curva, subtrai-se o valor em segundos da marcação no gráfico do valor em segundos do próximo pico à esquerda, e assim, sucessivamente, estimando períodos de aproximadamente 0,2 segundos. Com isso, calculou-se a frequência de emissão de vórtices
de 5 Hz. A partir do gráfico de sinal de velocidade, quando aplicado uma transformada de Fourier, tem-se o gráfico de frequência por amplitude, o espectro de amplitude do escoamento, onde observa-se os picos de frequência próximos a 5 Hz, considerando o erro associado ao ruído presente no sinal. Os resultados reais, então, estão de acordo com os resultados teóricos. Com isso, recalcula-se o número de Strouhal, que dá igual a 0,18, muito próximo a 0,2. Por último, para o escoamento com o modelo de peixe, observam-se vórtices predominantemente do lado superior esquerdo da área analisada, em conformidade com o que foi observado nas imagens do escoamento com cilindro. Da mesma forma, plotando o sinal de velocidade aplicando a transformada de Fourier, não são notáveis picos de frequência de forma regular, então não é possível apontá-los de forma satisfatória. Isso significa que pode-se concluir, então, que a bancada montada para o estudo do fluxo de água foi satisfatória, bem como a metodologia de análise das imagens. Como não foi possível variar a velocidade da bomba de aquário, as observações para cada um dos contextos do escoamento foram limitadas. Já para as análises realizadas em relação ao escoamento com cilindro, pode-se dizer que o estudo foi adequado. Em relação às imagens do fluxo com a presença do modelo de peixe, os resultados podem ser considerados como não conclusivos, necessitando de outras gravações e outras análises. A verdade é que fazer pesquisa é muito desafiador, mas também é uma atividade que eu achei muito legal. Obrigada pela atenção e tchau!